Santa Missa, direto da Igreja Matriz Santo Humberto em Ibirama. Santa Missa, direto da Igreja Matriz Santo Humberto em Ibirama. Santa Missa, direto da Igreja Matriz Santo Humberto em Ibirama. Santa Missa, direto da Igreja Matriz Santo Humberto em Ibirama. Santa Missa, direto da Igreja Matriz Santo Humberto em Ibirama. Berns, Gilvete Terezinha Berns, André Eduardo Kirchner, Valmor Higínio Silveira e Lídia Silveira, pelos falecidos das famílias Pereira, pelos falecidos das famílias Arnold, Inês Donazolo, Navilho Donazolo, José Manuel Fernandes, Ares e Iris Skelsen, Leonildo e Itacila Colette, Vicente Colette, Jades Antônio Krause, Ivo e Anita Krause, Helena Diogo dos Santos, Teresa Askel, Eupídio Diogo, Lília Cristina Tobias, pelos falecidos da família Costa, Niemeyer Fuchsen, Neuza Carmen Ribeiro, pela saúde de Valderi da Silva, em ação de graças, pela passagem do aniversário de 47 anos da Diocese de Rio do Sul, no dia 3 de agosto, pela passagem do Dia do Padre, pela paz nas famílias, pela paz no mundo, pelas vocações, Santo Afonso Maria de Ligório, pedindo uma graça ao Sagrado Coração de Jesus, ao São Padre Pio, ao Divino Espírito Santo, pedindo uma graça. Em ação de graças a todos que participaram do cursilho esse ano. Uma boa noite. Em pé vamos receber a equipe litúrgica cantando. Com a igreja subiremos ao altar do Senhor. Com a igreja subiremos ao altar do Senhor. Toda a igreja que está para o encontro com Deus, Ele mesmo marcou para nós, filhos seus. Com a igreja subiremos ao altar do Senhor. Com a igreja subiremos ao altar do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco.
Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Uma boa noite, queridos filhos. Sejam bem-vindos à nossa Santa Missa, celebrando o 18º domingo do tempo comum. Abrindo o mês de agosto, o mês das vocações, e nesse primeiro domingo rezando especialmente pela vocação sacerdotal. Acolho a todos vocês com muito amor para a nossa missa, rezando hoje especialmente pelo 7º dia de José da Silva e de Anelore Gal. E assim acolho com carinho seus parentes e amigos e aqueles que nos acompanham através da transmissão da Pastoral da Comunicação. Hoje também nos alegramos em ação de graças pelo nosso movimento de cursílio, que celebra os seus novos cursilistas retornando do retiro. Sejam muito bem-vindos, meus queridos filhos, a estar conosco novamente em nossa comunidade. E queridos, para bem celebrarmos nessa noite, reconhecendo-nos pecadores, vamos cantar, implorando o perdão do Pai. Eu confesso a Deus e a vós, irmãos, tantas vezes pequei, não fui fiel, pensamentos e palavras, atitudes e omissões, por minha culpa, tão grande culpa. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Peço à Virgem Maria, nossa Mãe, e a vós, meus irmãos, rogueis por mim. A Deus Pai que nos perdoa e nos sustenta em sua mão, por seu amor, tão grande amor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Amém. Glorifiquemos a nosso Senhor. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos. Nós vos damos graças por vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém.
Assisti, Senhor, os vossos fiéis e cumulai com vossa inesgotável bondade aqueles que vos imploram e se gloriam de vos ter como Criador e Guia, restaurando para eles a vossa criação e conservando-a renovada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Podemos sentar, meus queridos, para ouvirmos a palavra de Deus. Leitura do livro do profeta Isaías. Assim diz o Senhor: Ó vós, todos que estáis com sede, vinde às águas. Vós que não tendes dinheiro, apressai-vos, vinde e comei. Vinde comprar sem dinheiro, tomar vinho e leite, sem nenhuma paga. Por que gastar dinheiro com outra coisa que não o pão? Desperdiçar o salário, senão com satisfação completa? Ouve-me com atenção, e alimentai-vos bem, para deleite e revigoramento do vosso corpo. Inclinai vosso ouvido e vinde a mim. Ouvi e tereis vida. Farei convosco um pacto eterno. Manterei fielmente as graças concedidas a Davi. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vós abris a vossa mão e saciais os vossos filhos. Vós abris a vossa mão e saciais os vossos filhos. Misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda a criatura. Vós abris a vossa mão e saciais os vossos filhos. Todos os olhos, ó Senhor, em vós esperam, e vós lhe dais no tempo certo alimento. Vós abris a vossa mão prodigamente, e saciais todo ser vivo com fartura. Vós abris a vossa mão e saciais os vossos filhos. É justo o Senhor em seus caminhos, é santo em toda obra que ele faz. Ele está perto da pessoa que o invoca, de todo aquele que o invoca lealmente. Vós abris a vossa mão e saciais os vossos filhos. Vós abris a vossa mão e saciais os vossos filhos. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo e espada. Em tudo isso somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Tenho a certeza de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem as forças cósmicas, nem a altura, nem a profundeza, nem outra criatura qualquer será capaz de nos separar do amor de Deus por nós, manifestado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. O homem não vive somente de pão, mas vive de toda a palavra que sai da boca de Deus, e não só de pão. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar um instante, meus queridos. Meus amados filhos, nós estamos vivendo hoje o 18º domingo do tempo comum. E neste domingo, filhos queridos, abrindo o mês de agosto, o mês das vocações, precisamos lembrar, filhos queridos, que todos temos vocação. A palavra vocação vem do latim, vocare, significa chamado. Todos nós somos vocacionados, meus filhos, por Deus. Todos nós somos chamados a uma vocação comum que todos nós partilhamos. Essa vocação é a vocação à santidade. Meus filhos queridos, todos devemos buscar a santidade na nossa vida, na condição em que nos encontramos, no estado de vida que nós levamos. Devemos procurar ser santos, porque o nosso Criador é santíssimo, o nosso Salvador é santo, e Ele nos chama a todos também a sermos igualmente santos, meus amados filhos. Nesse primeiro domingo de agosto, onde celebramos a vocação sacerdotal, nós somos chamados a recordar, filhos queridos, desse amor de Deus, que nos busca, que se entregou por nós e que nos espera mesmo quando nós dele nos esquecemos, mesmo quando nós dele nos afastamos, ainda ali está o seu amor esperando por nós.
O profeta Isaías, na primeira leitura, profetizava: vinde comer sem gastar dinheiro, vinde beber sem ter que gastar o seu salário, dizia o profeta Isaías, falando de uma entrega diferente do alimento natural, falando de um alimento diferente que nos será dado, um alimento que é fruto do amor de Deus. E que alimento é esse? Filhos, esse alimento é o próprio corpo de Jesus, que se dá a nós como sustento, como força do caminho na hóstia consagrada. O profeta prefigurava, meus filhos, a instituição da Santíssima Eucaristia. E aqui na Santíssima Eucaristia, nós não recebemos um símbolo, mas nós recebemos o próprio corpo sagrado do Senhor. E não existe, meus amados filhos, maior tesouro debaixo do céu do que poder comungar o próprio corpo de Jesus. E ele diz: esse alimento vai dar a vocês uma vida diferente dessa comum que nós temos. Esse alimento nos dá vida eterna, meus filhos queridos. E cada vez que nós comungamos, nós estamos comungando o corpo de Jesus e comungando junto vida verdadeira, vida eterna. A Eucaristia, meus filhos, é o alimento mais nutritivo de todos e mais indispensável de todos, porque os outros alimentos nos sustentam para o tempo terreno. A Eucaristia nos sustenta para o tempo eterno, meus filhos queridos, e por isso devemos nos aproximar da Eucaristia com amor. Porque o que é a Santíssima Eucaristia, filhos, ela é amor. É Deus que dá seu próprio coração para nós na comunhão. É isso que ela é. E como diz o ditado popular, amor só pode ser pago com amor. Amor não se paga com bens, com propriedades. Amor se retribui. Amor se entrega. E então devemos hoje, meus filhos, nos unir a São Paulo nessa linda oração que ele fez na segunda leitura da carta aos Romanos, onde São Paulo dizia assim: quem nos separará do amor de Cristo? Ele dizia: nada pode nos separar do amor de Cristo. Nem a doença, nem a tristeza, nem a fome, nem a nudez, nem a espada, dizia São Paulo, nem a vida deve nos separar do amor de Cristo. Jamais, e nem a morte, nada nos separará do amor de Cristo. E por isso, meus filhos queridos, nessa noite, precisamos nos unir a São Paulo e dizer também cada um de nós: nada vai me separar do amor de Cristo, nada vai me separar dele. Essa oração é uma decisão, meus filhos queridos, uma decisão que temos que tomar para toda a nossa vida. E essa decisão vai nos trazer verdadeira paz, verdadeira felicidade, verdadeira segurança, meus amados filhos, e verdadeira vida, vida eterna e vida em abundância. Nada nos separará do amor de Cristo. É tão maravilhoso trazer isso para cada um de nós. E por isso, meus filhos, quando as coisas não vão bem, quando algo dá errado, jamais temos que desanimar. Tudo que acontece conosco pode ser usado para a nossa salvação. Todas as dores, as dificuldades, os sofrimentos, os reveses que a vida nos dá, tudo pode ser usado para a nossa santificação e para podermos crescer no amor de Deus. Porque Ele é a nossa força, meus filhos. Ele vai nos ajudar quando ninguém puder. Ele vai nos erguer quando ninguém alcançar. Ele é o único que pode dar vida quando a morte se apresentar. E por isso é indispensável que tenhamos, meus filhos, esse amor em nós, vivo, fervoroso, crescente a cada dia. Meus amados filhos, nunca é demais amar nosso Senhor. E amem Ele, e amem cada vez mais, e vocês vão ver que quanto mais esse amor cresce, melhor fica. Mais bela fica a nossa vida, mais confiante seguimos nosso caminho, e jamais seremos derrotados. Porque Ele é o vencedor até da morte, meus filhos. Ele venceu o maligno, venceu o mundo, venceu o demônio, venceu o pecado. E é nele que está, meus filhos, a nossa vitória. Hoje nós vemos no Evangelho essa passagem tão tocante. Jesus soube da morte de São João Batista.
Nosso Senhor amava, filhos, São João Batista. São João Batista era seu primo. São João Batista, Jesus pediu que ele o batizasse, vejam. São João Batista foi o último profeta. Jesus disse que nenhum homem nasceu de mulher sendo maior que João Batista. E Herodes matou São João Batista. Quando Jesus sabe dessa notícia, Jesus se retira. É interessante, Jesus vai para o deserto. Nosso Senhor precisava de um tempo. Quando nós sofremos alguma dor profunda no nosso coração, nós precisamos de tempo. Precisamos deixar que o coração seja curado. E Ele é Deus. Mas olhem que interessante, Jesus atravessa o mar para ir para o deserto, e o povo vai tudo atrás. E quando Ele desembarca lá no deserto, lá está o povo todo, trazendo seus doentes, trazendo seus sofrimentos, trazendo suas dores, e nosso Senhor faz aquilo que Ele faz o tempo todo. Ele esquece de si mesmo e pensa na gente. Ele cuidou de toda aquela gente. Ele atendeu eles, mas eles estavam num deserto. O deserto, meus filhos, é um lugar onde faz muito calor de dia e muito frio à noite. É um lugar onde não há água. É um lugar, meus filhos, onde não há comida. É um lugar de privação. Os apóstolos, ao perceberem aquela multidão, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, vão até nosso Senhor e falam assim: dispersa eles para que eles procurem comida. Nós só temos 5 pães, já pensou que loucura? Como é que vamos alimentar 5.000 homens? E Jesus então, meus filhos, anuncia a Eucaristia, realizando o milagre da multiplicação dos pães. Dai-lhes vós mesmos de comer. E então nosso Senhor abençoa aqueles pães, e aqueles pães começam a ser distribuídos pelos apóstolos para o povo. E todos ficaram saciados, e ainda sobraram 12 cestos cheios. Esse milagre foi impressionante, converteu aquela multidão inteira. Não é à toa que entrou para os evangelhos, porque ali, filhos, o impossível aconteceu. Ali estava Deus, meus filhos, distribuindo o pão. E da mesma forma hoje Ele nos dá um alimento ainda melhor, porque agora não é pão, agora Ele nos dá seu próprio coração. Ele nos dá seu próprio corpo e nos alimenta nos desertos da nossa vida. Nessa travessia que às vezes é tão dolorosa e tão difícil que nós temos que fazer. Nessa travessia Ele nos alimenta e vem nos dar uma força que não vem de alimentos terrestres, mas que vem do seu próprio coração. E filhos, não existe fonte mais poderosa do que o próprio coração de Jesus. Não existe. E então ali no milagre da multiplicação dos pães, Ele já prefigura o grande milagre da Santíssima Eucaristia, que daqui a pouco será o nosso alimento, o nosso sustento, a nossa força. E é tão bonito que justamente hoje estejamos também rezando pela vocação sacerdotal, abrindo o mês de agosto. Hoje rezamos por todos os sacerdotes, pelos bispos, pelo nosso Papa. É tão bom ser católico. É tão bonito saber que nós não temos profissionais da religião, mas temos consagrados que devem ser celibatários como Jesus foi, que devem viver a vida como Jesus viveu e nos transmitir os sacramentos que Jesus lhes confiou. É graças, filhos, ao sacramento da ordem, ao sacerdócio, que nesses 2000 anos, desde Nosso Senhor, os sacramentos são transmitidos a nós. Nós todos, meus filhos, precisamos de padres. Até o padre precisa de outro padre. Eu não posso me absolver dos meus pecados. Se caísse um avião agora em cima da igreja e a gente visse que isso ia acontecer, o padre podia dar absolvição geral para todos vocês, menos para ele, porque eu preciso de outro padre. E é tão bonito perceber que o sacerdócio é isso, é entrega, é doação, é generosidade, não é algo para si, é algo para o outro, porque assim viveu Jesus, tudo para o outro. E por isso, meus filhos, dizia São João Maria Vianney, o sacerdócio é o amor do coração de Jesus. E quando a gente vê um sacerdote, a gente deve sempre lembrar de Deus e rezar pelos sacerdotes.
Filhos, se um pai de família sofre ataques do maligno, o seu lar sofre ataques, porque se o maligno derruba um pai de família, ele pode atingir toda uma família. Imaginem como que o inferno não combate os sacerdotes, porque assim ele atinge toda uma cidade, toda uma comunidade de fé. E por isso temos que rezar muito pelos sacerdotes, para que sejam fiéis ao seu chamado e busquem acima de tudo a santidade. Devem buscar ser como Cristo, se configurar a Cristo. E graças a Deus, temos milhares de sacerdotes no mundo, dia e noite, continuando sua missão há 2000 anos. Um ou outro às vezes cai, como cai um pai de família, como cai um profissional. Infelizmente o demônio é terrível, mas a maioria sempre continuou e continuará fiel a transmitir-nos a palavra de Deus. Nesse instante, filhos, tem milhares de aviões voando no mundo inteiro. Se a gente olhasse os mapas dos aviões voando, a gente ia se assustar da quantidade de avião que está voando em todos os continentes nessa hora. De vez em quando algum cai. A gente só ouve falar do que caiu, né? Não dos que continuam voando, que são os milhares a toda hora, não é? E assim é esse mundo, se preocupa só com o que cai, mas todos que continuam voando, graças a Deus, é um meio seguro de viajar, não é? Porque continuam voando milhares e milhares fazendo a sua missão. E assim é a missão de todos nós. Vamos rezar pelos seminaristas, e vamos rezar para que na nossa paróquia nasçam vocações, que os nossos meninos possam se perguntar: será que Deus não me chama para algo maior? Será que Deus não me chama a uma missão ainda maior? Filhos queridos, fica esse convite a todos os rapazes, a pensar se Deus não te chama para ser um sacerdote seu nessa terra, continuando essa missão de 2000 anos de cuidar do seu povo e de ser outro Cristo entre os irmãos. Que Deus seja louvado por todos esses dons. Hoje agradecemos também pelos nossos amigos que retornam do Cursilho. Eu tenho certeza que foram dias bem especiais, com tantas coisas lindas, maravilhosos. E também, meus filhos, sejam bem-vindos, e as portas estão super abertas para que vocês nos ajudem a continuar essa missão de Deus aqui na terra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós amamos nosso Senhor, e como São Paulo, nós sabemos que nada nos separará do amor de Cristo. E por isso rezemos com todo amor. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e como o Pai e o Filho é adorado e glorificado, ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo, para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos, e a vida do mundo que há de vir. Amém. Elevemos nossas preces ao nosso Senhor, e após cada prece rezemos: mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Pelo Papa Leão XIV
e pelos bispos, presbíteros e diáconos, para que saibam incluir nos fiéis a certeza de que nada os pode separar do amor de Deus. Oremos. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Pelos governantes de todos os povos, para que Deus lhes dirija a mente e o coração, na luta sem tréguas contra a injustiça e a miséria. Oremos. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Pelos homens e mulheres desiludidos da vida, para que descubram a força da boa nova de Cristo e nela encontrem a felicidade. Oremos. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Pelos fiéis que chegaram ao fim da vida, para que Deus os guarde na sua graça e os receba no seu reino de paz. Oremos. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Por todos nós aqui presentes em assembleia, para que, depois da nossa peregrinação sobre a terra, sejamos recebidos nas moradas celestes. Oremos. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Acolhei, ó Pai, estes pedidos e aqueles que cada um trouxe em seu coração, por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos sentar, amados filhos, e nesse ofertório colocar nosso amor no coração de Jesus. A ti, meu Deus, elevo meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz. A ti, meu Deus, eu quero oferecer meus passos e meu viver, meus caminhos, meu sofrer. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. A ti, meu Deus, que és bom e que tens amor, ao pobre e ao sofredor, vou servir, esperar. Em ti, Senhor, humildes se alegrarão, cantando a nova canção de esperança e de paz. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Assisti, nós vos pedimos, Senhor de bondade, santificai esses dons, e aceitando a oblação do sacrifício espiritual, fazei de nós mesmos uma eterna oferenda para vós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, vós nos concedeis a cada momento o que mais nos convém e conduzis a vossa Igreja por admiráveis e diversos caminhos. Vós não cessais de ajudá-la com a força do Espírito Santo, para que sempre fiel ao vosso amor, jamais deixe de invocar-vos na tribulação, nem se esqueça de louvar-vos na alegria por Cristo, Senhor nosso. Por isso, associados aos coros dos anjos, nós vos louvamos com alegria, cantando a uma só voz.
Santo, 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 Senhor Deus do universo, os céus e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora ao Pai o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos sua nova vinda, nós oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa Igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda, para alcançarmos a herança com os vossos eleitos. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, Santo Berto e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda.
Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja que caminha neste mundo, com o vosso servo, o Papa Leão XIV, e o nosso bispo, Dom Adalberto, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos José da Silva e Anelore Gal, que chamastes deste mundo a vossa presença. Concedei-lhes que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participem igualmente de sua ressurreição no dia em que ele ressuscitar os mortos, tornando o nosso pobre corpo semelhante ao seu corpo glorioso. Acolhei com bondade no vosso reino os outros irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, quando enxugardes toda lágrima dos nossos olhos. Então, contemplando-vos como sois, seremos para sempre semelhantes a vós e cantaremos sem cessar os vossos louvores por Cristo, Senhor nosso. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Rezemos, amados filhos, com amor e confiança, a oração que nosso Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Senhor, a vossa paz. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Estimados fiéis, segundo as normas do direito e da liturgia, a comunhão eucarística pode ser recebida tanto em pé, nas mãos ou diretamente na boca, como de joelhos.
Se optar por receber de joelhos, deverá ser recebida diretamente na boca. Aquele que optar por receber a comunhão em pé, faça-o da seguinte maneira: a mão esquerda sobre a direita, em forma de concha. Em seguida, pegue-a com a mão direita e comungue em frente ao sacerdote ou ministro. Conferir se não ficou nenhuma partícula em suas mãos. Se sim, comungue imediatamente, pois o nosso Senhor Jesus Cristo está inteiramente em toda partícula. Minha vida, outro Deus não há. Tu és minha estrada, a minha verdade. Em tua palavra eu caminharei, enquanto eu viver e até quando tu quiseres. Já não sentirei temor, pois estás aqui. Tu estás no meio de nós. Creio em ti, Senhor, vindo de Maria, Filho eterno e santo, homem como nós. Tu morrestes por amor, vivo estás em nós. Unidade trina com o Espírito e o Pai. E um dia eu bem sei, tu retornarás e abrirás o reino dos céus. Tu és minha força, outro Deus não há. Tu és minha paz, minha liberdade. Nada nesta vida nos separarás. Em tuas mãos seguras minha vida guardarás. Eu não temerei o mal, tu me livrarás, e no teu perdão viverei. Ó Senhor da vida, creio sempre em ti, Filho Salvador, eu espero em ti. Santo Espírito de amor, desce sobre nós. Tu de mil caminhos nos conduzes a uma fé, e por mil estradas onde andarmos nós, qual semente nos levarás. Tu és minha vida, outro Deus não há. Tu és minha estrada, a minha verdade. Em tua palavra eu caminharei, enquanto eu viver e até quando tu quiseres. Já não sentirei temor, pois estás aqui. Tu
Creio em ti, Senhor, vindo de Maria, Filho eterno e santo, homem como nós. Tu morrestes por amor, vivistais em nós. Unidade trina com o Espírito e o Pai. E um dia eu bem sei, tu retornarás e abrirás o reino dos céus. Anima Christi sanctificame, Corpus Christi salvame, Sanguis Christi inebriame, Aqua lateris Christi lavame. Passion Christi confortame, o bom Iesu exaudime, intra nera tua, absconde-me. Anima Christi sanctificame, Corpus Christi salvame, Sanguis Christi inebriame, Aqua lateris Christi lavame. Ne permittas a te mi separari, abjuste maligno defende me, in hora mortis mei, vocame, vocame. Oremos. Acompanhai, Senhor, com vossa constante proteção aqueles que restaurais com os dons do céu, e como não cessais de protegê-los, concedei que se tornem dignos da eterna redenção por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje, meus queridos, nós rezamos pelo 7º dia de José da Silva e Anelore Gal, e a seus familiares, amigos, nosso abraço carinhoso, nossos sentimentos e a certeza de que a missa é o maior presente que podemos oferecer pelos falecidos. Que Deus os tenha no seu coração junto de si. Nosso abraço carinhoso e nossas orações. Temos avisos? No dia 3, amanhã, à noite, às 19h30, aqui na Matriz, teremos a recitação do Terço das Rosas. Sintam-se convidados a participar desse momento de oração e tragam o seu terço. Curso de Pais e Padrinhos, dia 12/9, às 15 horas na Matriz. Fazer as inscrições na Secretaria Paroquial. Próximo sábado, dia 8 de agosto, Pastelada do Cursilho na praça em frente à Igreja Matriz. Boa noite a todos, salve Maria. Gostaria de apresentar o demonstrativo da festa de São Cristóvão, a qual foi realizada na semana passada. Então tivemos entradas no valor de R$ 37.922,08 e saídas num total de R$ 23.389,25, dando um resultado final de R$ 14.532,83.
Desde já o CPC da Igreja Matriz agradece a todos que participaram, que ajudaram a organizar e que Deus o acompanhe sempre. Muito obrigado. Nós agradecemos e foi uma linda festa, bem vivida, bem vivenciada. Agradecemos a todos que participaram, pequenininha, mas cheio de amor. Que Deus abençoe e recompense. E filhos, queria chamar aqui a Nanda, nossa coordenadora do cursilho da nossa região aqui. Cadê a Nanda? Isso, a Nanda quer apresentar para vocês os cursilistas que retornam do cursilho. Nanda, o microfone está ali, filha? Fica à vontade. A Nanda também é repórter da BS, vocês já viram ela na TV? É por causa disso, né? Isso. Boa noite a todos. Boa noite. Gostaria de agradecer também, né, ao nosso Padre Rafael pelo carinho, né, que ele tem pelo movimento do cursilho, né? Parabenizá-lo também pelo Dia do Padre, Padre Rafael. Muito obrigada, né? E eu quero também convidar, né, os cursilistas aqui, que é a Marilete, a Berta, a Keila, a Gislaine, o seu Abinaldo, a Maria Helena, todas as pessoas que fizeram o cursilho, né, esse ano, o Kleber, isso, a Leila. Então, essas são as pessoas que fizeram o cursilho esse ano. Isso, se eu esqueci, a Rosinilda. Essas são as pessoas que fizeram o cursilho esse ano, então, aqui pela Matriz de Ibirama. Meus queridos, vamos dar uma salva de palmas, acolhendo eles novamente em nossa comunidade. Filhos, sejam muito bem-vindos, de coração. E quem se sentir chamado para fazer o cursilho, né, no próximo ano tem novamente, no mês de julho, e em fevereiro tem o cursilho jovem. Então, quem fazer 18 anos, né, moças e rapazes, já em fevereiro vai ter o cursilho jovem. Pode falar comigo daí. Meus queridos, vocês gostaram? Muito, né? Olha aí que beleza. Que Deus abençoe. E fosse vocês, quem não conhece, é um convite especial. Que Deus recompense, queridos. E amados filhos, eu quero recordar que nessa semana, na quarta-feira, nós temos missa aqui na Matriz às 7h30 da noite, com a novena Nossa Senhora, bênção da água, dos objetos e da saúde. Quinta-feira é o dia do Senhor Bom Jesus, é o dia da transfiguração do Senhor. Teremos missa em Dalberge às 7h30 da noite e com bênção do Santíssimo para as famílias, uma bênção que é dada banco por banco com o Santíssimo, muito bonita. Se puderem quinta-feira ir a Dalberge, eu tenho certeza que vocês vão adorar. Sexta-feira já é a primeira do mês, que é consagrada ao coração de Jesus. Sexta temos 2 missas aqui na Matriz, uma às 15h, que é promovida pela Pastoral da Pessoa Idosa, e às 7h30 da noite. Lembrando que sexta é dia de São Caetano, é um dos santos protetores dos agricultores. E estaremos rezando especialmente pelos agricultores, sexta-feira, nós que tanto necessitamos desse trabalho tão belo e essencial da agricultura. E final de semana que vem, Dia dos Pais, nossos horários normais, como nós estamos acostumados, celebrando a vocação familiar na próxima semana. Recebamos agora, meus queridos, a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre cada um de vocês, a sua casa, a sua família, o seu trabalho, a bênção e a proteção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite, meus queridos. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Cantemos. Ó minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós, e em prova da minha devoção eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou, desejo